A partir de agora, na Rádio Metrópole Aracaju, você ouve um programa diferenciado com o gordinho mais estourado de Sergipe. Programa Plataforma Digital. Plataforma Digital. Com Pedro Hollenberg. Olá, já cheguei, já estamos ao vivo para todo Sergipe. Sejam todos muito bem-vindos. Sextou, papai. Sextou, em plena sexta-feira, estamos aqui diretamente ao vivo conversando com vocês, e vocês podem nos seguir em todas as nossas plataformas digitais, certo? Como vocês passaram o feriado? Espero que vocês tenham passado o feriado muito bem. Tenham saído, tenham passeado, coisa boa, viu? Essa semana, quarta-feira, eu estive no Brega da Sergipe, lá na FM Sergipe, que foi muito bacana. E foi quarta-feira, então eu pude curtir e aproveitar bastante. Depois eu mostro os detalhes para vocês me acompanham nas redes sociais, certo? E olha só, agora são 4 horas em ponto. Fique juntinho, ligadinho comigo aqui, para que a gente possa conversar, bater um papo. E olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muita gente tem me perguntado nas redes sociais, e a partir da próxima semana, a partir da próxima sexta-feira, eu estarei entrevistando todo e qualquer tipo de profissional relacionado na área da educação. Então, você que é gestor de escola, coordenador, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, profissionais que querem aparecer dentro da área da educação. Muita gente tem me perguntado, tem me procurado, porque você não entrevista profissionais da educação. Então, eu vou dar essa oportunidade a você que é profissional da educação e vir aqui conversar comigo, bater um papo super legal, super bacana. Eu convido, mas não sei o que acontece aqui no programa. Aqui é assim, né? Eu convido o meu convidado, mas eu não sei o que acontece aqui no programa. Nem eu sei, só Deus é que sabe o que é que acontece. Mas é assim mesmo, né, meu papai? É assim mesmo, porque vamos que o nosso tempo ele é curto e precioso. E olha só a nossa mesa, onde é que nós estamos aqui. Tá aberto, né? Tá aberto, coisa boa. Olha só com quem nós estamos aqui. Com 3 grandes profissionais do estado de Sergipe e que faz a diferença. Quando eu trago profissionais, eu digo que faz a diferença mesmo, porque eu conheço a fundo, eu pude vasculhar a vida deles a fundo, conhecer o íntimo deles. Ninguém sabe, quando eu convido, eu penso que eu não pesquiso da vida deles não, viu? Mas eu pesquiso da vida deles que eles nem imaginam o que vai acontecer aqui, certo? É assim mesmo, né? O programa é assim. Do meu lado esquerdo, eu estou aqui com o Tiago Tavares, mais conhecido como Dr. Pragas. É ele mesmo. Né, Tiago? É isso mesmo. Por que Tiago Tavares, mais conhecido como Dr. Pragas? Seja muito bem-vindo ao programa Plataforma Digital. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Então, eu sou conhecido como Dr. Pragas porque trabalho com serviços e a gente se especializou no ramo de controle de pragas. Estamos no mercado, vamos fazer 10 anos no próximo ano. E são 10 anos levando qualidade de vida para os clientes, felicidade, né, para dentro do lar. E por isso que eu sou conhecido como Dr. Pragas. Olha só, coisa boa. E falar em qualidade de vida, cuidar da beleza, cuidar da estética, da saúde também é de extrema importância, viu? Estamos aqui com uma das melhores endocrinologistas do estado de Sergipe, doutora Aline Pio. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É sempre um prazer. Até que enfim consegui trazê-la aqui no programa. Tinha que ser hoje. Tem que ser hoje, né? Deus marque contos, eu acredito. Concordo plenamente. E vai nos preparando. Vai ficando cada vez melhor para poder chegar aqui. Obrigado por ter vindo. Vamos bater um papo super legal sobre a saúde, né? Que muita gente está ociosa e precisa saber que a saúde está em primeiro lugar. Mais uma vez, né? Acho que a Via ela vai dando os recados. A gente já teve vários recados aí ao longo desses últimos anos, né? Da importância da gente voltar o olhar para dentro de si, da gente se cuidar para a gente poder prevenir uma série de situações, né? É verdade. Alguns aprenderam, outros não, mas está todo mundo em processo de aprendizado. Exatamente. A gente tá aqui. E consegue realmente dar uma levantada, dar uma guinada. A gente cuida do corpo, cuida da saúde e também cuida do modelamento, da estética em si, que é preciso, né, doutora Mirtes Nunes? Seja muito bem-vinda, Mirtes, por estar aqui. Vamos falar sobre estética.
estética, quando a gente fala de estética, o próprio nome já diz, beleza. Cuidar da beleza em si, né? Verdade. E você, a gente percebe muito bem, nítido que você cuida da sua beleza. Tento, né? Belíssimo. Pra gente vender o produto, a gente tem que cuidar da gente. Tem que vivenciar, né? É verdade. Coisa boa. Muito obrigada, viu, pelo convite. Coisa boa, coisa boa. Obrigado. Eu que agradeço, fico lisonjeado, porque seja bem-vindo no meio de tanta mulher bonita, né? No meio de tanta mulher bonita, né? Eu gosto assim, quando eu trago várias mulheres e quando tem só um homem aqui e conversando, dialogando, debatendo sobre esses assuntos. E às vezes vocês perguntam, Pedro, profissionais diferentes de diversas áreas? É assim mesmo, gente. Coworking. Facilitar o coworking, né? Essa troca de energia, esse contato bacana, esse aprendizado, onde um vai conhecendo o trabalho do outro, né? O outro conhece o trabalho do outro e vai multiplicar, né? É essa, eu digo sempre, essa troca humanizada, essa troca de multiplicação que deve acontecer sempre, e é por isso que eu trago vários profissionais para a gente poder debater um determinado assunto, e um vai entrando no assunto do outro e por aí vai, certo? Doutor Praga, me conte. Agora eu quero saber um pouco mais da sua história, quero tentar entender um pouco da sua história, do início de tudo até você chegar aqui. No início de tudo, eu comecei como menor aprendiz, né? Trabalhei na Multiserve, pode falar o nome aqui? Pode, aqui pode tudo. Já falando, mas comecei como menor aprendiz. E aí lá eu vi esse setor de controle de pragas que já me interessou. Meu pai, ele foi trabalhar em Salvador e entrou no ramo de controle de pragas. E eu acabei... Para quem não sabe o que é praga, para quem não sabe, quem está em casa, explique para a gente. Pragas é o seguinte, olha. Qualquer tipo de insetos, aracnídeos, que acabam invadindo a sua casa e que te traz um transtorno, ali é uma praga na sua vida. Então, se aparece barata, rato, escorpião... Pessoas que na nossa vida são pragas. Eu pergunto, gente também. Vai ter aquele ditado, né? Praga na minha vida. Tem, né? Isso, Você né? também entra em... Quando você começou a classificar de vida, eu conheço muitos coisa assim. praga. Muito Tem gente, né, que faz isso, Eu né? posso Uma praga na minha responder vida. da seguinte maneira: essa praga a gente não resolve, entendeu? Tá. certo. Mas claro, né, uma conversa pode resolver essa praga. Já Tá, com os insetos tá. aracnídeos, só ligando pro Dr. Praga. Entendi. Bacana. Isso mesmo. Então, comecei entrando, né, vendo esse ramo. E aí, por ironia do destino, eu acabei me envolvendo em um acidente de trânsito. Eu bati o carro do meu pai. E meu pai, ele acabou chegando pra mim e falou: olha, agora quem vai pagar esse conserto é você. Tá aqui uma bomba, tá aqui um veneno. E aí vá pra rua e ajuda a consertar esse carro. E foi daí que eu comecei, entendeu? Não sei se vocês lembram daquele bar Coqueiral, que antigamente tinha lá na hora. Sim. Foi meu primeiro contrato, eu tinha 17, 18 anos. E dali a gente veio começando, né? O primeiro registro da Dr. Pragas foi em 2013, né? O CNPJ, tudo direitinho. E próximo ano, registrado, a gente vai fazer 10 anos. Mas com muito mais tempo eu trabalho com isso. Olha, Legal. você sempre teve esse topete? Bom, eu acho que desde os meus 15 anos. Olha só, chama atenção esse topete, né? Você gostou? Gostei. Então, se você gostou, eu não vou tirar mesmo. Né? Então, top, eu sempre tentei fazer. É Sempre tentei fazer um tapete, mas não consigo fazer um Não tapete. fica, né, Pedro? Sem fazer bom. Mas agora na barbearia nova que a gente se encontrou, você vai fazer um lá. Olha, coisa boa. Ah, você encontrou na barbearia, foi? Não foi? Qual barbearia? Me Aquela conta. da Aruna, né? Que você postou, que fez o Ah, verdade, fui lá. É verdade. Você tá mais bonito. Tava mais bonito lá? Tá. Tá, Aí, pronto, vai tá. desfazer do topete. Mas aí também a gente sai do salão, né? Sai da barbearia mais bonito, né? É. Depois que toma um banho, aí verdade. voltar um pouco mais à natureza, né? É verdade. Normal. É verdade. Doutora Aline Pinho, me conte. Por quê? Primeiro eu quero saber por que Aline Pinho. As pessoas perguntam, por que Aline Pinho? Porque não o Carvalho? Ei, Porque Pinho é um sobrenome mais raro. Né? E, assim, marcante. mais marcante. Então, assim, se você botar assim, Aline Carvalho, você vai encontrar várias.
pinho, por exemplo, na internet, até hoje só tem 3. Então, assim, Ah. fica mais fácil. E eu acho forte. Legal. A pinho também é uma madeira excelente, né? Uma madeira de lei também, então tem tudo a ver comigo. Eu acho que marca. Se assim, a Aline Pinho, eu acho que marca. Valorizou mais, né? Valoriza mais. Você sempre teve vontade de atuar nesse ramo da endocrinologia? Ah, não, pra você ver como mudam as coisas, né? Eu entrei na faculdade pensando em fazer pediatria. Olha. Mas ao longo da faculdade eu fui me apaixonando pela endócrina. E o pós-faculdade, quer dizer, começar a trabalhar, que foi onde eu tive o ganho de peso, eu vivia estressada, comia mal, dava muito plantão, aí ganhando de peso, eu digo, agora eu preciso de alguma coisa que comece a me ajudar. Então, nessa vontade de me ajudar, eu fui para a endocrinologia. E aí você se apaixona, porque é uma área fantástica, uma área muito vasta, né? Então, assim, foi a paixão, ela foi aumentando. E aí já estamos nisso há mais de 15 anos, né? Interessante, assim, quem atua nessa área também tem um pouco da psicologia. Também, Fundamental né? é quem lida com pessoas. Desde a Lida com praia, a gente precisa lidar com pessoas, você precisa ter conhecimento de psicologia, né? Você tem que ser sempre firme com os processos e muito gentil com as pessoas, né? Isso envolve você desenvolver empatia. Pra gente, então, que tem mais com peso, você tem que ter desde até técnicas de conversação, a forma com que você aborda as pessoas vai fazer diferença na adesão ou não ao tratamento. É verdade. Fundamental. Eu já tive a oportunidade, tenho até que voltar lá, viu, doutora? Também acho. Na sua clínica, né, de endocrinologia, doutora Aline Pinho. É fantástico, gente. Os procedimentos, o atendimento principalmente. Isso faz toda a diferença, né? Que bom. Com certeza. Acho que a gente conseguiu construir um local agrega muito, né? Que a gente resolve tudo lá. Então você é atendido, você faz o exame, se você precisar de algum exame complementar, você faz lá também. Você tem equipe preparada, a gente tem nutricionista, psicólogo. Até para as complicações mais comuns relacionadas ao peso, a gente também tem hoje profissionais específicos para poder atuar. E a gente consegue se integrar e conversar, que eu acho que é uma coisa que precisa muito em medicina, né? Então às vezes você vai no nutricionista, mas ele não tem contato com você, então você não sabe bem o que é que o outro colega está fazendo. Lá não, a gente consegue conversar, entendeu? Tudo em prol de otimizar o tratamento do paciente. Então, esse é um local que eu tive muito orgulho de conseguir colocar o que percebo que era necessário na cidade para poder promover um melhor atendimento. Porque, assim, apesar de acreditar que eu já fazia um excelente trabalho, mas você sabe que o atendimento é multidisciplinar. Você sabe que pessoas precisam de pessoas. Quanto mais pessoas em prol daquele paciente você tiver, você consegue fazer um trabalho ainda mais espetacular. Com certeza, com certeza. Eu fiquei literalmente encantado. E atrelado a isso também, entra a estética também, né? Sim, faz Também é parte. fundamental, né? Faz Fundamental dentro desse processo. Faz parte. O psicológico já começa do nosso psicológico, né? Que se a gente não trabalhar a nossa mente, a gente não cuida de fora. Então a gente tem que acabar procurando mesmo, primeiramente, se amar, né? E não fiz psicologia, mas tem clientes que falam que Miss, você parece minha psicóloga, nem é minha design, que vai fazer a sobrancelha, já desabafa e é importante. Me diga uma coisa, foi fácil chegar até aqui? Dentro da sua área? Não foi não. Nada fácil. Eu sou muito teimosa, sempre quis, né? Eu caía... Teimosa, eu consideraria como uma pessoa ousada? Ousada de querer, o meu, né? De querer. Não querer passar por cima de ninguém, porque eu sentia que tinha algo pra mim. Deus estava preparando algo pra mim. Só que aí caía, ia trabalhar em comércio. Mas enquanto eu trabalhava, seguia o meu trabalho certinho, eu quero trabalhar pra mim, é pra mim. E quando eu era criança, minha mãe dizia, essa menina vai ser empresária, essa menina tem jeito de querer ter negócio. Eu não sei se ela também me ajudou, né? Porque eu cresci com isso na cabeça. E hoje ela me vê assim, ela fala, eu sabia que essa menina ia trabalhar pra ela. Então, aquilo me fez realmente me lembrar. E tudo começou quando eu tinha 12 anos. Minha sobrancelha era muito grossa, e minha mãe, ela meio que se achava com a minha sobrancelha, né? As amigas da igreja falavam, nossa, como a sobrancelha dessa menina é bonita. A minha mãe, toda dela é cheia, não sei o quê.
E uma irmã de uma amiga minha, uma coleguinha, tirou a parte do meio. Resumindo, levei uma surra. Minha mãe ficou azeda porque eu mexi em algo que ela tanto gostava, tanto se achava. E eu não quis, ficou começando a crescer feio. Eu falei, veja, minha sobrancelha tá muito feia. Aí eu fui na mercearia e comprei uma pinça, né? Aí eu comecei a fazer. Aí as amigas dela já passaram a falar, sua sobrancelha tá bonita. Aí pronto, já passei a fazer das vizinhas. Daí eu fui crescendo, né? Fui querendo fazer algo pra mim, não deu certo. Aí trabalhei meu primeiro emprego, e dali eu já queria algo pra mim. Aí nunca dava certo. Que é esse negócio, né? No início, realmente, se você não insistir, não persistir, não dá certo. E eu falo para as minhas alunas. Se não dava certo o quê? Era falta de noção de gestão? Então, também, assim, eu não é aquele negócio. Eu ouvi muito isso e antes eu achava que a gente tinha que ter apoio de família, né? Pra gente crescer. Não, a gente tem que ter sabedoria e força de vontade. Buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento. Quando eu disse que eu sou teimosa para querer as coisas, eu sou. Quando eu boto a coisa na minha cabeça, na minha mente, eu vou atrás. Eu trabalhava ali em uma empresa, que eu gostei muito, cresci muito nessa empresa, no Shopping Premium, e eu me espelhava muito no meu chefe, muito. E quando eu soube da história dele, como ele começou, foi que eu me espelhei mesmo. Falei, eu posso? Por que eu não posso? E eu trabalhava e eu queria trabalhar para mim, eu queria sair dali para trabalhar para mim. E foi quando eu consegui, depois não deu certo, arrombar o espaço, levar todos os meus materiais, lá vai eu voltar para o comércio. E hoje estou aqui, né? Tive um passo de uma pessoa que estava do meu lado, ela me ajudou muito também. E foi quando ela largou minha mão, eu falei, não, eu não posso estar seguindo, apoiando ninguém, né? Eu tenho que seguir só. E hoje eu estou aqui, 2 anos com o meu espaço. É típico de quem tem um propósito, né? De quem tem um propósito realmente, né, consegue ter aquele foco e segue aquele objetivo, aquela reta, né? Aí eu pergunto, Tiago, fazendo uma retrospectiva da sua vida, no geral, entendeu? O Tiago de antigamente é o mesmo Tiago de hoje? De jeito nenhum. O que foi que mudou? Qual foi a mudança? A mudança principal começa com o conhecimento, né? Porque você vai obtendo conhecimento e aquilo ali vai te transformando. Você vai passando por experiência, né? Como você passou, que foi assaltado. Então aquilo ali tudo que você conquistou, você vê que tipo sumiu e você vai precisar reconquistar. Então isso te transforma, entendeu? Isso faz você ser uma pessoa mais desapegada, entendeu? Sim. Isso aí ele vai embora, mas na hora certa volta de novo. Então, independente de quantas vezes eu cair, eu sei que se eu tiver saúde e continuar fortalecendo a minha fé, eu vou me levantar quantas vezes for necessário. Eu poderia mesmo realmente ter desistido. Entendeu? Eu já passei por isso. Eu já cheguei em situações, porque eu não comecei com os equipamentos que a Dr. Pragas tem hoje. Hoje a gente tem os equipamentos que empresas aqui de Aracaju não têm. Entendeu? Mas eu comecei a limpeza de caixa d'água no balde. Eu lembro um episódio que eu tinha subido na laje de um cliente que não tinha laje. Era forro e só tinha uma base segurando a caixa d'água e eu tive que ir escalando tipo um Homem-Aranha até chegar na tampa para poder segurar um balde com uma mão e escalando na madeira para poder tirar. E aquilo ali eu falei, não quero isso para minha vida. Não quero isso para minha vida. Foi até uma época que eu comecei a entrar em outros negócios para poder ver se alguma coisa também despertava o meu interesse, porque antes de focar na dedetização, eu já cheguei a ter várias fontes de renda, entendeu? Então eu era coordenador de uma escola, porque eu fui soldador, e aí virei coordenador de uma escola, fiz uma loja de roupa de criança na frente da escola. Futuramente, depois de algum tempo, eu abri um restaurante com o cara da cantina da escola, porque eu sempre tive isso na minha mente, eu sabia que Deus tinha algo assim para mim, de poder realmente não ter limite, entendeu? Eu chegava no limite do que a empresa podia me oferecer e ali não saciava o que eu sabia que eu podia conquistar, entendeu? E eu era inconformado com isso. E foi por isso que eu acabei focando, foi
com essa abertura desse restaurante, com o cara da lanchonete da escola, o restaurante ele deu certo, 20 dias estava lotado. Não sei se vocês lembram um restaurante que tinha ali em frente a Simeão, ali na Rafael de Aguiar, se não me engano, naquela avenida. Ali é Rafael de Aguiar. Pronto. Isso. A gente colocava DVD, era jogo de futebol, tinha música na segunda, na quinta, jogo de futebol na quarta, no domingo, no sábado tinha samba. E realmente 20 dias o ponto estava morto, 20 dias que a gente estava lá, estava lotado, entendeu? E eu era o responsável por trazer o cliente, para poder fazer o cliente se sentir bem naquele lugar, e o meu sócio, que era o cara da cantina da escola, ele era o responsável por fazer a comida boa, entendeu? Mas com o tempo a gente teve algumas desavenças, algumas coisas que a gente preferiu cada um ir pro seu canto. Sim. E nesse canto que eu fui, foi onde eu falei, agora eu vou focar na Dr. Pragas, e foi onde eu realmente tirei ali o mínimo que eu tinha. Eu lembro que eu comecei, que eu falei, eu vou focar na Dr. Pragas, eu tinha R$180 na minha mão. E hoje a gente tem equipamento que custa o preço de um carro, entendeu? Então, Tudo é foco, né, tudo é gente? foco, a Força gente de não vontade. pode desistir. Se a gente sente que aquilo ali é o que Deus tem pra gente, a gente não pode deixar nada É verdade. tirar verdade. isso da gente. Né? É verdade. Doutora Aline Pinho, você é conhecida como passar confiança nos seus pacientes. Você se sente uma pessoa confiante? Demais. Muito mesmo. Não sei, por tudo que eu percebo, que eu me esforço e faço. Acredito assim, que for, por exemplo, lançar de remédio nos próximos 5 anos, eu já domino. Então, assim, eu tenho consciência do tanto que eu faço acontecer, né? De pacientes atendidos, vamos dizer assim, ajudados, eu tenho mais de 10 mil. Acredito muito difícil na cidade que alguém ou outra pessoa tenha a quantidade de, vamos dizer assim, de prática acumulada, de conhecimento acumulado que eu tenho, entendeu? E é como se vai em conformidade, né? Então, assim, apesar de tantos anos, eu não passo um único ano em que eu não invista uma quantidade em estar fazendo curso, em ir para congresso, e estudando as mais diversas áreas do que tudo que eu achar que é necessário. Porque, assim, foco é importante, mas você tem que ter muito olho nas estratégias, né? Então, você tem que ter realmente consciência de onde você quer chegar, mas você tem que estar atualizando as estratégias. O mesmo eu faço com os pacientes. Então, pode ser assim que há 10 anos atrás, a estratégia boa para um tratamento era aquela, é o que tinha a máquina na mão, né? Hoje você já tem um maquinário melhor, então você consegue oferecer um resultado melhor para o paciente, entendeu? Então, assim, você tem que estar se atualizando, buscando, e lá, colocando o E esse paciente avanço nisso. da tecnologia, esse avanço das Demais. informações também, né? Demais, graças à Possibilita falta de aproxima. passividade de algumas pessoas, né? Porque, por exemplo, na área que eu mais atuo, que é essa parte de controle de peso, sempre foi entendido que era culpa do paciente, ou responsabilidade dele, né? Se é só sua culpa, não tem que ter um remédio bom para ajudar, né? Não tem que ter uma máquina boa para lhe ajudar, entendeu? Porque só cabe a você fazer, quer dizer, se perdeu muito tempo nisso, né? E hoje você tem um mundo, vamos dizer assim, hoje é difícil você não ter um paciente que possa se tratar ou estar tão bem quanto ele queira, vamos dizer assim, dentro da possibilidade dele. Porque o que é querer, né? Gustavo Lima tem uma casa de 30 milhões, a minha não é isso. Uhum. Pode ser também que eu não queira, vamos dizer assim, desenvolver um trabalho para chegar na casa de 30 milhões, entendeu? Mas eu vou chegar na guerra que eu quero, Sim. na casa que eu determinei chegar, né? E vou estar muito feliz com o resultado, entendeu? Mas a questão é que hoje todo mundo pode ter uma casa. Seja com 30 mil, 40 mil, 50 mil, você pode ter uma casa, entendeu? Então, graças à tecnologia, graças ao foco de muita gente de obter aquilo, né? Mas assim, sou total confiante. O paciente chega para a mesma coisa que eu tenho confiança. Eu, inclusive, pergunto a confiança dele, porque a minha é 10, né? Agora eu vou adequar a minha dele, porque a gente precisa encontrar o que é que precisa ser trabalhado naquele Qual o momento. caso que tem chegado no seu escritório que você achou assim, um caso bem trágico, assim? Mas eu não sei, eu tenho muitos, a maior parte dos resultados são muito bons, porque desde a primeira consulta a gente trabalha para alinhar as expectativas, né? Então eu sempre pergunto qual é a expectativa dele, entendeu? Qual é a meta e tenta alinhar para não ter. Então, assim, mas cada vez mais a gente vamos dizer assim, fica satisfeito porque tem chegado coisa muito boa, né? Então, assim, com o Ozempic, hoje os pacientes já perdem mais peso do que uma bariátrica, hoje. Ano que vem vai chegar o Tirzepatide, a perda é ainda maior, é 30%. Em 5 anos vai chegar o análogo triplo, é 60% de perda de peso. Quem tiver dinheiro vai ser magro.
A verdade é que está virando uma doença de classe alta para tratar, né? Quem não tiver dinheiro. Vai estar cada vez mais gordo, Vai estar mais. infelizmente. Misericórdia! Porque a dieta mais simples, a dieta mais barata, que é o ultraprocessado, que é o que tem conservante para durar 5 anos, é a dieta que inflama mais. Né? E assim, a gente é ensinado essas escolhas, né? Você compra um refrigerante de R$10 de 2 litros, você não compra um suco de laranja de R$10 para a família, entendeu? Então é muito barato ser gordo. A gente, infelizmente deveria ter taxas maiores para esse tipo de comida e menores para aquela comida que fosse ajudar mais. E tudo, né? Deveria ter mais ajuda para ter atividade física, deveria ter mais atividade nos colégios. Na verdade, o grande foco deveria como fazer com que as pessoas não engordassem. Porque realmente, uma vez que você engorda, você vive na escada rolante. É fazendo esforço para estar se mantendo no mesmo degrau. Mas deveria ter cuidados para que não chegasse aquilo ali. Que até me perguntar, né? Você intervém na praga. Tem alguma orientação para não ter a praga? Eu faço uma casa hoje. Com quanto tempo eu deveria chamar o Dr. Praga para poder estar lá? Para eu não ter o cupim, né? Para eu não ter Eu costumo sempre passar para o cliente, que é melhor prevenir do que controlar, né? Porque isso não é muito passado, né? Que se você compra um apartamento verdade. hoje, com quanto tempo você tem que chamar Sim. o Dr. Praga, entendeu? Para poder atuar. Ou eu vou esperar chegar barata para lhe chamar. E tem que ter uma rotatividade também, né? Sim. Desse serviço, né, Sim. doutor? Na verdade, a gente sempre indica aos clientes fazer esse tipo de serviço pelo menos 2 vezes no ano, entendeu? Para evitar que essa praga ela se prolifere ou se acabe se infiltrando em alguma frente. Perfeito, mas assim, eu só para entender, eu estou me mudando para um apartamento hoje, vamos dizer, para uma casa hoje. Eu já devo chamar o Dr. Praga na primeira Antes semana? da mudança. Antes da mudança. Antes da mudança. É. Entendeu? Antes da mudança seria o ideal. Por quê? Porque muitas das vezes até casa nova. A casa ela está sendo construída e muitos dos clientes falam, não, mas minha casa é nova. Sim, mas você construiu a casa ali onde era o ambiente das pragas. Exatamente. Então você vai entrar e vai estar ali. As baratas elas vão entrar nas tubulações que dão acesso à rede de esgoto. Elas vão colocar ovos nos conduítes elétricos, entendeu? E precisa ser feito esse tratamento de proteção. Entendeu? E o que ocasiona essas pragas? Bom, é uma causa natural, né? Porque elas existem. E claro que nosso tipo de vivência e a higiene que a gente tem na nossa casa faz com que acaba atraindo mais ou não. Então os pratos que ficam na pia de um dia para o outro acabam atraindo. Muita fritura, muita gordura na casa, sem uma higiene devida, atrai também, porque essas pragas elas se alimentam dos mesmos alimentos que a gente. E essa higiene vocês fazem também ou seria uma outra empresa? Não, aí essa higiene seria uma outra empresa, a gente faz o controle da praga. Entendi. Geralmente isso acontece quem mora em apartamentos, né? A maior parte das vezes, né? Aqueles apartamentos ali em frente à Unite, sinto Tem. dizer, tem muitos alunos ali que dividem apartamentos, Tem muitos ali. que cada um tem uma cozinha dentro do seu quarto. É, questão de organização, de limpeza, né? E que a higiene é assim, 0, entendeu? Então a gente vai com baratas assim, a gente entra no apartamento e a gente que trabalha com isso se assusta, porque as baratas elas estão andando pelas paredes, se abre os armários, as baratas estão passando pelos talheres, pelos pratos. Então, Interessante. então o que acontece? Se você não está fazendo o controle de pragas, porque o seu ambiente, você não está vendo ali, eu já vi que tem um racho de cupim aqui, não é bom fazer uma descupinização, viu? Ó, tá vendo? Então, Só o resto. então é o seguinte, se você não está com o pensamento de fazer esse controle de pragas porque você confia na sua higiene, faça porque você não confia na higiene do seu vizinho. Entendeu? Proteja o seu apartamento, porque essas baratas, roedores, escorpiões, eles são um risco para a saúde, né? Sim, então é bom verdade. prevenir do que controlar. Mas isso vale a pena ter uma propaganda mais intensiva em relação a isso, entendeu? Verdade. Sim, Né? Porque tem Que gente que se passa, né? É. Acha que é comprar um veneninho ali no mercadinho. Claro, não, e é Que ao contrário, perigoso. você pode até, assim, você está protegendo a sua família, né? Claro, Da é forma mais perigoso isso aí. quantas crianças a gente pega no consultório com alergia,
Pega muita criança que às vezes com uso crônico de corticoide por alergia e você tá com foco dentro de casa e a pessoa não tem nem a consciência que tá aquilo ali, né? E é importante, antes de contratar uma empresa de deretização, saber se a empresa ela tem o certificado ali da vigilância sanitária, tem a alvará de funcionamento, né? Tem a licença ambiental, ela está inscrita no Conselho Regional de Química, ela tem uma química responsável, Mas ela tem... cobre esses documentos. Mas o cidadão vai fazer isso tudo? Tem Não, algum não. canal? Porque aí O cidadão vai cobrar a empresa. Mas aí antes de eu contratar, eu tenho que pedir isso tudo Você pro... fala, doutor Pragas, você tem as documentações da vigilância sanitária? Tem, então me envie. Você envia ele, você já está provando que todos os seus dados, a vigilância sanitária ela está fiscalizando. Então você sabe bem que ela difícil, está... né? Isso é interessante chegar- que as pessoas não fiscalizam nem o médico que vão, né? Tem tá vendo? verdade, Várias porque- pessoas na cidade dizem assim, eu trabalho com tal coisa. Tem especialização em nada, mas ninguém verifica. verdade, Né? A pessoa é vai verdade. verificar. Mas qual é o É interessante, risco? mas é o correto. Não, É correto, você está é lidando correto. com veneno, então a probabilidade de colocar um veneno errado na sua casa, que acaba intoxicando as pessoas, é alta, verdade. entendeu? Então hoje em dia a gente sempre procura trabalhar com um produto que traz o melhor efeito no controle e a maior segurança. Então a gente procura sempre estar trabalhando com produtos que são praticamente inodoros e antialérgicos, entendeu? Microencapsulados, onde existem microcápsulas que envolvem a molécula química, onde você aplica no ambiente, então é uma molécula protegida, então já transmite uma segurança maior para o cliente, entendeu? Aí você tem uma equipe especializada que vai até a casa da pessoa, Sim. né, com sim. todo o aparato, todos os A produtos. gente procura sempre estar treinando os nossos operadores para poder chegar na casa do cliente, independente do ambiente onde tiver, que você leve amor no coração, que você entenda que o cliente é quem está dando a oportunidade da gente continuar trabalhando. Então, leve o seu melhor. Se o cliente te atende de cara feia, abra um sorriso para ele. Se ele não abrir para você, respeite e faça seu trabalho da melhor forma possível, procurando sempre estar apresentando para ele tudo o que você está fazendo, para que ele entenda que você está fazendo ali um bloqueio e um tratamento na rede de esgoto, um tratamento na rede elétrica, uma barreira química na área interna, uma barreira química na área externa, aplicação de gel atrativo dentro dos armários, instalações de iscas em pontos estratégicos e deixando a casa dele o mais bem protegida possível. Bem protegido. É, você vê como é essa questão, a psicologia, até para você tratar praga, É né? verdade. Tá vendo? Usa psicológico. Tudo exige muita psicologia, treinamento, né? Para você treinamento. não trazer para você um problema que é do outro, que tá com Claro, o outro é e que não verdade. tem. Eu coloco isso como missão de vida, né? Porque eu acredito que não é só o trabalho, não é você oferecer um serviço e você ganhar o dinheiro. Eu acredito que é algo acima disso, entendeu? Eu me acho. Você oferecer algo que possa transformar a vida da pessoa, deixar um ambiente mais leve, um ambiente mais tranquilo. Quem é que vai viver bem, minha gente? Com uma casa que está em pistela de barata. Eu não Que tem vi. escorpião aparecendo todo dia. A gente pega casos de escorpião, 12 escorpião num dia. A cliente está aparecendo. E cupim, que a gente chega na casa e tem telhado praticamente desabando. Qual foi o caso mais trágico? Você Esse a gente chega na casa do cliente porque cupim a gente precisa fazer uma visita para analisar, porque cada casa é um caso diferente, né? A gente chega na casa do cliente, a gente vai no telhado, é você ver o telhado empenado e quando você vai topar na madeira do telhado, a madeira esfarela. Tem mais. Eita. A madeira esfarela, entendeu? Então, e aí o que acontece? É uma casa de idoso que os filhos não costumam estar ali presente cuidando, e aí são os pais idosos que não têm o start para poder estar olhando isso, e aí corre o risco de desabar com os idosos dormindo, pô. Entendeu? E você quando chega, você só pega o relato. Olha, eu estou escutando estralando, o madeiramento do telhado, não sei o que é. Quando a gente vai subir, é cupim. Interessante. Agora isso também. é uma década ou mais de descaso também, né? Bom. Assim, mas de falta de informação, não sei nem se é só descaso, entendeu? Porque a gente falta essa Olha informação. só, existe na verdade são 3 tipos mais comuns de cupins aqui na cidade, entendeu? Tem um cupim que ele é o mais agressivo, que é o cupim subterrâneo, que é exatamente aquele que está aqui, né? Vamos sabe vender, Entendeu? pelo amor de Deus. Então é o seguinte, esse cupim aí ele tem que tomar muito cuidado, porque ali, olha, provavelmente alguém aplicou algum produto doméstico Local, mesmo, alguma é. coisa ali, que ali, aquele cupim ele já não vai sair mais ali, porque vocês mataram
vou falar vulgarmente para todo mundo entender, vai estar nas filhas da rainha, que são as operárias, que fazem todo o trabalho de consumir a madeira. Então, como vocês já alertaram ela que ali ela não vai poder ir porque ela tem um predador que está empatando ela ali, ela vem por dentro da parede. Ela pega ali o conduíte elétrico, usa o conduíte como túnel e começa a se espalhar pelo ambiente. A única forma a melhor forma, né, para se resolver esse tipo de cupim é tratar com um produto que tem um efeito dominó. Que você aplica o produto e a infecção passa de cupim para a gente atingir a rainha independente de onde ela estiver. Lembrando que fora essa parte estrutural, eu reforço que tem muito quadro de gente que tem alergia. Sim. Então tem criança que vive corizando, vive doente, vive gripado, e a mãe tira o cinto de pelúcia do quarto, tira a cortina, às vezes mata o cachorro e o problema era o cupim. Porque a criança é alérgica àquele mofo, né? Tem mofo na casa. Barata, ácaro, tudo, entendeu? Sim, quando você falou da barata nas tubulações, ela não tem uma barata naquele momento que ela esteja vendo, mas ela está respirando barata 24 horas por dia, né? E é extremamente alérgica à barata. Meu filho não fica bom, a culpa é do cachorro. Eu tenho tanto pavor de barata que se eu não ver, eu já sinto o cheiro. Tem barata por aqui, viu? Ah, mas eu lembrei agora, você falou dessa parte aí mais grave. Eu lembrei agora que eu já encontrei rato morto em caixa d'água. Nossa. E a pessoa só parou de consumir a água quando o gosto já estava realmente ruim. Então, gente, caixa d'água se limpa de 6 em 6 meses. Não é de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, não. Aquela sujeira que vem cria limo. É interessante. Cria limo, é muita bactéria. Se a tampa não tiver bem vedada, isso a gente tem entra aquela insetos. noção, né? Que tem que limpar, mas de imaginar que pode ter rato, algum E a gente inseto, tem uma promoção, galera. Quem faz a dedetização na casa ganha 50% de desconto na limpeza de caixa d'água. Então não perca essa chance. Olha, Interessante. interessante. Tá vendo? Lá na minha casa são 2 caixas d'água, então já Eu vou passar o orçamento assim. eu vou querer esse desconto. Desconto, bom vendedor. Ainda disse que viu aqui no programa, né? Aí tem um desconto bacana, né? Com certeza. Pode falar, olha, vi você no programa que pode deixar com a gente. Ó, tudo ao vivo, viu? Meus clientes vão entrar em contato. Coisa boa, coisa Eu boa. conversando dos casos do rato da caixa d'água, eu me lembrei da paciente mais emblemática que eu atendi, acho que foi talvez quando eu disse assim, Acabou lembrando de algo. ter outras, é porque tem tanto caso bacana, mas essa paciente ela veio de Boquinho, uma Kombi. E ela não conseguia sair nem da Kombi, né? Aproximadamente ela pesava uns 330 quilos. A gente tinha uma balança que pesa até 300, mas ela ainda dava mais do que a balança, né? E aquela paciente com aquela cara que você olha e diz, meu Deus, todo mundo olhava para ela e olhava e disse assim, vai morrer, né? O paciente obviamente precisou ser internado, que ela não respirava, saturava, falando que você executava o negócio. E a gente emagreceu 160 quilos antes de colocar ela na bariátrica, porque a pessoa vai dizer assim, por que faz bariátrica? Não tem maca para um paciente desse aqui em Aracaju, né? As macas aqui, elas pesam em média, aguentam um paciente de mais ou menos 200 quilos. Então, se passar disso, ele nem que quisesse fazer bariátrica, ele não faria. Deus usa vocês para fazer milagres. Não né? tenha dúvida, usa todos nós. A gente fala assim, às verdade. vezes a gente procura fazer um tratamento, diz assim, eu busquei uma ajuda para mim, não é? Quanto mais você se ajuda, mais você ajuda o outro, né? É verdade. Na verdade, é ajudando o outro que a gente consegue se ajudar. Quanto mais a gente aprimora o produto para entregar, quanto mais a gente faz para transbordar na vida do outro, aí mais a coisa recebe. É impressionante como o universo ele tem esse retorno, Todos né? nós Essa parte. precisamos de uma cura, né? Todos, precisam de tudo. Você é a favor ajuda. da cirurgia bariátrica? Eu sou a favor de tudo que ajude o paciente a emagrecer. Acho que tem as indicações para todos os casos. Hoje o problema é que a gente tem consenso, a gente tem diretrizes, né? E eu acho que quanto mais você consegue respeitar o que é correto, né? Então, assim, se você tem o produto ideal para aplicar, não vai aplicar outro, né? Você tem conhecimento do qual é o melhor produto para aquilo ali, né? E assim, a gente tem as indicações e os acompanhamentos. Eu sou extremamente a favor. Agora, o que a gente vê hoje? Paciente que não deveria estar operando e quem deveria fazer não quer operar, né? Assim, É verdade. é o que mais a gente vê. Então, assim, os pacientes com indicação tudo errado, a gente vê pacientes engordando para fazer bariátrica. É a primeira contraindicação. Se o paciente não tiver com peso estável nos últimos anos, ele não deveria operar.
pacientes com compulsão alimentar de fazer bariátrica. Vão ficar mais compulsivos e mais problemáticos depois, entendeu? E aqueles pacientes que deveriam estar operando, que são aqueles já com muitas doenças, que gastam muito com medicação, que teriam mais dificuldade de perder peso, aí aquele normalmente, eu tenho muito medo de fazer bariátrica. Medo, você tem que ficar gordo. Entendeu? Porque é isso que dá medo, porque infelizmente é uma doença grave, né? Acho que essa pandemia de Covid, quem não perdeu amigos e pessoas, e o que eu mais ouvia no começo da pandemia, mas morreu, era tão jovem, não era diabético, não tinha problema de pressão, morreu de quê? Morreu porque tinha 200 quilos. Não entrava no prontuário a observação do peso nos pacientes. Se demorou 6 meses de Covid para entender que o excesso de peso era a causa da morte do paciente, porque não entrava a informação no prontuário, não era considerado uma doença, entendeu? Uma coisa da sociedade. Mas a gente entende porque a gente vive ainda mais aqui num país em que até a década de 70 as pessoas passavam fome, né? Então as campanhas eram quem tem fome tem pressa, né? O Natal era assim. Então você entender que uma década depois as pessoas estavam morrendo do excesso de alimentação, do excesso de química nos produtos, porque não é só o excesso do que a pessoa come, todo um produto modificado para lhe engordar, para lhe inflamar, para fazer tudo, é complicado, né? Fazer a imagem hoje ainda tá perdendo peso, está doente. A criança mais gordinha é saudável, né? Então a gente ainda hoje vive com os resquícios dessa situação. Como hoje, quem tem casa de 40 anos, acho que nunca colocou uma dedetização. Esse conhecimento hoje ainda não é aplicado. Para você, é claro, né? Para você, é claro que limpa quando? Preventivo. Limpa quando? De 6 meses. Mas para a população, às vezes a pessoa não sabe. Às vezes ela pode achar que tem que chamar quando aparecer. Né? A gente não tem essa consciência. E às vezes as crianças em casa doentes, sofrendo de alergia respiratória, sofrendo de problema porque não passou o produto certo para matar aquele cupim que está na casa toda. Então, isso é muito importante, isso bacana, que é informação de saúde pública, isso deveria ser mais divulgado. Você tem que levar a aula de conscientização em escola, nos grupos de igreja, você tem que atingir principalmente para os adolescentes que precisam dessa informação e que não têm, tem que levar para os grupos de igreja, avisar, entendeu? Nos colégios, essas informações elas precisam ser divulgadas, né? Porque é saúde, tem a estrutura, vai cair, mas também é importantíssimo, entendeu? Mas você tem uma casa toda doente com uma alergia que nunca para. Porque a criança ela é alérgica a algum inseto que está ali e não está sendo trabalhado, entendeu? Bacana. Olha só, acaba de chegar aqui, né, Cleide Selma, ela que é perita judicial imobiliária e corretora de imóveis. De Salvador diretamente para Aracaju. Olha essa coisa boa. Você é baiana aí. Na verdade, como diz o ditado, bom filho a boa casa retorna, né? Coisa boa. Eu sou filha de Aracaju, nasci aqui, minha família toda é daqui. Fui pra lá e hoje, essa surpresa aqui, ó, encontrando com vocês. Coisa boa, coisa. Você é muito bem-vinda, Cleide Selma. Obrigada, A gente quer entender um pouquinho melhor da sua história. Eu sei que sua história não foi nada fácil. Passou muita dificuldade até chegar aqui como perita judicial. Não foi? É verdade. Nos conta um pouquinho quem é Cleide Selma. Então, boa tarde a vocês. Tudo aqui é um prazer estar aqui compartilhando a mesa com vocês nesse podcast. E aí eu estava vendo aqui, né, os detalhes de cada função de você e ele falou, né, como é bom se conectar, mesmo cada um com uma área diferente. A importância da comunicação, da interação, como todo, quem está assistindo, é um programa completo, um podcast completo, né? Isso. Porque todo mundo vai pegar uma experiência de cada coisa, né? Certeza. Parabéns pelo seu programa, Obrigado. Pedro. Então, perita judicial imobiliária. O que é que o perito faz? O perito, ele, além de avaliar com precisão o imóvel, ele faz uma intermediação de conflitos entre os casais que estão se separando ou quando há uma necessidade extrajudicial, judicialmente, para que o imóvel seja avaliado numa separação, né? E o advogado, o juiz solicita esse laudo e a gente vai e avalia com precisão para não ficar do lado nem de um nem do outro. Aí a gente faz esse laudo, esse PETAM, um parecer técnico avaliativo, entrega para o juiz e
e ajuda, né, o casal. Ajuda o casal, porque às vezes... E acaba que a gente se envolve terapeuticamente com a família. Porque naquela hora, às vezes, você não pode deixar a sua emoção. E às vezes a gente não quer que desfaça do imóvel. Tem o filho no meio. Né? Então aí o perito, ele vem, antes dele ser perito, ele vem como um conciliador. Né? Ele vem para trazer uma realidade mais precisa para o casal, ainda que seja só o seu único bem. Cada um precisa vender para cada um seguir seu caminho, mas a gente tenta, no máximo, sensibilizar a família para o bem dos filhos, para o amparo dos filhos. Então, o serviço, né, o trabalho do perito, ele é deixar mais claro possível que os filhos precisam ser amparados, independente de uma avaliação de discórdia. Tá? Então, assim, é importante, né? Agora, assim, é a última instância, né? Quando vem pedir o perito, porque já não houve um acordo, a negociação, já né? não teve negociação, precisa resolver, mas ainda assim, pelo menos, se cair na minha mesa, sai todo mundo bem, porque eu tento fazer o máximo Até possível. o casamento volta a dar Eu tô certo. achando também. A próxima coisa vai ser lá. Vou ter aquela mesa ali que a gente resolve. Entendeu? Graças a Deus, assim, né? Amém. Graças a Deus eu já consegui. Muitos casais, quando chegar na minha mesa, eles não se divorciam. Tá vendo? Coisa boa, tá vendo aí? Abre a mente. Deus Abre a abençoe. mente, Muito bom isso. abre a mente, porque eu não sou somente técnica, né? Eu sou terapeuta. E eu faço aquela mentoria naquela hora, aquela terapia na hora. O psicológico, então, que a gente deve conversar anteriormente. Isso. A gente entra naquela terapia naquela hora, porque naquele momento a gente mexe com as emoções, não só deles que estão ali em atrito, mas eles conseguem parar um pouco e ver a criança, né? A criança está nesse momento como. Então vamos primeiro por parte, né? Se resolve entre eles amigavelmente, deixa o imóvel por último. Trabalhar a mente da criança, o preparo, para não ser uma coisa brusca. Vai tratando o cupim. Tudo direitinho. Aí no segundo momento aí, né? Aí, no Então, segundo você momento. casado que tá passando por esse perrengue de estar se separando, dividindo essas coisas, procure. Doutor Praga. Não, diga seu nome, que eu sou Procura uma perita judicial imobiliária. seu nome. Cleide Selma. de eu Selma. também acho que você ainda tem Pode chance de salvar seu sua apartamento. família. Viu? Então, presta atenção nesse podcast aqui que tá ficando bem Ô, Cleide, interessante. me diga uma coisa. Na verdade, quem foi que abraçou quem essa função? Você abraçou isso? Ou é essa área que abraçou? Como foi essa relação? Para eu chegar à perita, É. na verdade, o que me despertou a ser perita judicial imobiliária foi a interação das vendas com o imóvel. O que a gente percebia na hora da venda de imóvel enquanto corretora é que existia, né, o sonho, que todo o casal compra o seu sonho da casa própria e aí vem com aquele sonho, desejo, vão se casar e tal. E menos de pouco tempo acontece de me procurar novamente e dizer, já estamos se separando, vamos vender o nosso belo sonho. E eu ficava assim, muito incomodada, porque eu participei daquela realização, daquele projeto, daquele sonho, acompanhei passo a passo, aquela luta do casal, né? Para conquistar seu apartamento próprio, sua casa própria, Você sua tem que estar fazendo sonhada pós-vendas. casa. Eu vendo apartamento, mas eu acompanho 6 meses fazendo terapia. Vou vir aqui fazer uma visita por mês, para ter garantia que a coisa esteja fluindo, né? Claro. Porque hoje falta muito isso, que era um papel que a Exatamente. religião tinha muito, né? Geralmente o casal casava, o pastor acompanhava, o padre Isso. acompanhava. Hoje em dia, Então, Não na tem acompanhamento. corretagem, pelo menos comigo, se comprarem comigo, ninguém vai ficar desamparado. Eu Viu? gosto de garante, Eu você deixar garanto. seu casamento, tem muito mais chance de dar certo. Tem que dar tempo de se conhecer, de entender E os defeitos dos organizando. outros, de respeitar. Então, hoje o
o casal não quer nem esperar isso, acha que esse conto de fada existe de verdade, né? Exato. E aí aquele tão sonhados dinheiros guardados, casa de praia comprada, tudo lindo. E aqui daqui a pouco um sonho. Não, vamos se separar. Então aquilo me incomodou. Aí eu comecei a fazer uma especialização em terapia para cuidar desses casais, para entender, para ajudar, entendeu? E aí foi onde eu fui me especializar em perita judicial imobiliária, para também ser justa numa hora de uma decisão. Não queria que fosse uma decisão emotiva, nem uma decisão sem pensada, mas que todos saísse bem, mesmo que se fosse para separar, que saísse bem. Então, um imóvel bem avaliado, um imóvel bem valorizado, né? Ou ninguém não ficar com mais nem com menos. É interessante a função perita judicial. Eu fiquei apaixonado pela sua história quando eu te convidei para vir aqui ao programa. Sim. Porque perita judicial é uma história, né? Uma função muito importante. Eu fiquei sabendo, Cleide Selma, que você entrou na escola tarde, com 7 anos de idade. Ah, você leu minha história. Foi. Não sabia nem ler, nem escrever. Já trabalhou como babá de criança, não foi? É verdade, é verdade. Perdeu sua mãe com 10 anos, não foi? Quando eu perdi minha mãe com 10 anos, aqui eu sou filha ali na Visconde de Maracaju, Santo Antônio próximo. Né? Estudei ali na Escola 8 de Março. E depois fui estudar no Costa e Silva, depois escola normal. Então, quando eu perdi minha mãe com 8 anos, as vizinhas se sensibilizaram. E aí me chamaram. E aquela necessidade logo, de cara, foi precisar trabalhar, para você comprar seu primeiro absorvente, você precisa se virar e tal. Então, eu já comecei trabalhando já como babá. E aí, então esse laço de família já também me acompanha, né? Já cresci, mas eu tinha uma convicção de onde eu queria chegar, né? Eu tinha vontade de ser independente. Né? A partir daquele momento eu sabia que eu precisava ser independente. Né? Minhas irmãs, sou a 13ª, né? A mais nova. Então foram 3 irmãos e aí cada um foi para um lado, foi para o outro, todo mundo se casando e tal. Então eu disse, vou ser independente também. Vou correr atrás. E aí entrei tarde na escola. Já entrei sem saber ler, tive que acompanhar a leitura e tudo, aquela luta toda, né? Já não consegui a vantagem dos meus irmãos mais velhos que estudaram no Frei Anselmo. Quando chegou na minha vez, já estava... Pegou a maré forte, Peguei né? a maré virada, já estava... Mas eu acho que Deus prepara. Quanto mais você passa, mais você se prepara, Mais né? você passa. Se José do Egito nunca tivesse sido jogado naquele buraco pela família, jamais teria sido governador, né? Não é isso? Então, assim, são essas coisas que, na verdade, São a gente... essas coisas. O que a gente faz com o que acontece com a gente é que vai contar, né? A nossa história, Exatamente, que realmente. se repete, né? Não mudou, né? Essas histórias não é só na Bíblia, não é? São histórias que se repetem de superação, Quem não, né? De pessoas vitória. que não tiveram uma história, não sofreram, não se quebraram, né? Paredes que você não tem uma rachadura, não tem como passar luz, né? É verdade. Então, Deus foi lhe preparando todos E esses aí eu momentos. fui preparando o caminho, aí trabalhei na Soterno, tinha uma loja aqui Soterno, era de Neide na época, tinha uma loja Soterno. Eu fui babar um pouco da filha dela e depois ela viu assim a minha desenvoltura, me colocou como balconista da loja. E aí eu trabalhei na Livraria Cultura por 5 anos, que eu não sei se ainda é, na Rua Laranjeira, Livraria Cultura da Diocese. E foi ali que eu me apaixonei por livros, comecei a ler muito, ler e me tornei uma boa vendedora. Depois eu fui na época de a troca de analógico para digital. Eu acho que foi ali mesmo na Francisco Porto, era Telemar na época, alguma coisa assim. Telemar. Aí eu bati recorde de vendas, bati recorde de atendimento. E o meu chefe na época, espanhol, quando ele chegou, ele me promoveu, que ele disse que eu até banana na feira podre eu vendia. Ele me analisou todo e daí para lá não parei mais. Aí fui convidada, fui para Salvador. Né? Aí trabalhei aqui também como gestora
E aí, quando eu fui em Salvador, fui convidada para ser gestora de relacionamento de pessoas. Então, eu comecei a gostar dessa área de lidar com pessoas e tal. Eu sempre tive esse carisma, essa paciência, que todo mundo fala. Todo mundo fala que eu tenho essa paciência. Então, graças a Deus, o dom que Deus me deu por paciência. E aí, tornei gestora de relacionamento de pessoas e aí avancei. Bacana. É uma história fascinante Uma dela. cidade. Eu vou pedir, vou ter que interromper por conta do nosso horário. Tranquilo. Eu vou continuar te acompanhando. Continue. Eu quero te acompanhar. Eu quero fazer eu quero gravar vídeo com você no meu Instagram. Né? São histórias assim que a gente precisa compartilhar. Que a gente precisa, né? As histórias de vocês, de mulheres guerreiras, principalmente quando a pessoa é da nossa cor, preta, passa por tanta dificuldade na vida e a gente consegue crescer na vida, né? Através de muita luta, muita batalha, certo? Eu quero agradecer, obrigado por vocês terem vindo. Obrigado mesmo pelo... Você disse que ia ser um papo gostoso. Vai ser um bate-papo bem mesmo. gostoso, certo? A gente vai trabalhar esse, né? Eu quero fazer vídeos, né? Bacana com vocês. E obrigado, gente. É assim, eu fico muito feliz, lisonjeado, emocionado quando eu trago mulheres assim. Mulheres e homens assim, guerreiros, batalhadores, que têm o melhor, que faz um trabalho melhor no estado de Sergipe e que desempenha e que desempenhou, mesmo sendo de Salvador, a sua raiz é aqui. A minha raiz é Né? Você afincou sua raiz aqui. Isso é que é bom, isso é bacana. Obrigado mesmo. Isso. Por isso que eu estou aqui vendendo o Alphaville. O Alphaville Terras, eu vou fazer isso, vai ter a venda hoje, né? Lá, daqui a pouco, né? Daqui a pouco vocês estão convidadas para ir para um café agora à noite, um Para quem shopping, quiser um um casamento duradouro, né? Certeza. Ali na Avenida Francisco Porto, 990, vocês são meus convidados especiais. E o gordinho mais estourado do Sergipe vai, viu? Vá. E façam a prevenção do cupim lá na família. Básico que eu queira, isso é um foco muito grande. Não esqueçam do Dr. Pragas, tem propaganda da Laga. Exatamente. E aí também por ser campeã de vendas e boa corretoras no mercado, foi por isso que eu fui convidada, porque o Alphaville só convida especialista de vendas. Tudo bem, Coisa parabéns. boa. Parabéns. E eu estou aqui também Mulher representando. preta, guerreira, babado de criança, venceu na vida e agora está com perita judicial, especialista em perita judicial. Uma história muito bacana que vai ser compartilhada e serve de inspiração para outras mulheres guerreiras. Tô indo embora. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. O Gordinho Machos, a gente vai embora com um coração na mão. Sexta-feira estou de volta, se Deus permitir. Fui!